Olá, povo de Deus, o Senhor vos abençoe poderosamente. Muito bom estar convosco. Hoje estarei levando a palavra de Deus aos vossos corações. Carta Paulina aos Efésios, capítulo de número 1, versículos 3 ao versículo número 14. Você que está aí do outro lado, depois você pega a sua Bíblia, faça a leitura destes versículos para que você possa meditar melhor, tá bom? Quero falar sobre o maravilhoso propósito da salvação, acerca das bênçãos de Deus na pessoa de Cristo Jesus, Ele sendo o autor da nossa redenção. O apóstolo fala sobre o plano divino, onde se inicia no versículo de número 3. Quero dizer aqui para todos os ouvintes desta programação que o apóstolo Paulo foi um dos apóstolos mais usados pelo Senhor no que diz respeito a trazer o conhecimento, trazer a revelação, aquilo que estava em oculto. Existem dois mistérios nas Escrituras que o apóstolo Paulo ele relata, que é a igreja do Senhor e a pessoa de Cristo Jesus. Faço questão já de estar iniciando esta mensagem porque a carta paulina, a cidade de Éfeso, tinha muita relação com a parte de céu. Por isso que ele fala sobre principados, sobre potestades, e ele também traz um relato sobre as bênçãos espirituais em Cristo Jesus nas regiões celestes. Assim está escrito: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. O apóstolo Paulo falando sobre as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Algumas pessoas atribuem ou trazem para si esta referência, principalmente do versículo 3 do capítulo 1, como sendo bênção terrena, na forma de como se Deus tivesse que ter um ato de obrigatoriedade em ter que abençoar alguém na terra. E esse texto não fala sobre bênçãos terrenas, não, pelo contrário. Esse texto, estes versículos dos quais nós lemos, apontam para o maravilhoso propósito da salvação que se dá somente e unicamente na pessoa de Cristo Jesus. Pois bem, senhoras e senhores, eu vos apresento alguns pontos importantíssimos dentro desse texto que mostram características, aspectos ou apontamentos dessas bênçãos espirituais que o apóstolo Paulo está dizendo. A primeira é que a humanidade, a pessoa, o ser humano que decide
abraçar a Cristo, crer no seu Evangelho, acreditar no aspecto, aquele que deposita a sua esperança na existência do reino de Deus. O ser humano que decide seguir Jesus está na condição de igreja, na condição de membro desta igreja, deste corpo, porque a igreja é um conjunto de membros formando um só corpo. Ou esse ato de escolher, o apóstolo Paulo está declarando, olha, antes da fundação do mundo, a igreja ela foi escolhida, as pessoas que são reunidas em Cristo, elas foram escolhidas com o objetivo de serem santas e irrepreensíveis, onde o texto é declarado e declara que uma das características dessas pessoas é que elas, perante o Senhor e em amor, estejam nesta capacidade de convivência, de santidade, de uma vida irrepreensível. A primeira bênção é a bênção do escolher. Quando observamos à luz bíblica formas comportamentais daqueles que foram chamados pelo Senhor para a salvação, principalmente na pessoa de Cristo, quando aqui na terra, convocando pessoas, chamando os discípulos para esta salvação e também para o ID, para a sua obra, é de se observar uma forma assim muito direta de Cristo quanto a esse aspecto de salvação e também de ação, pois à luz bíblica a salvação ela está diretamente na meritocracia de Deus. O apóstolo Paulo declara, olha, a salvação não é pelas obras para que ninguém se glorie. Aí Paulo ele explica, mas a salvação é pela graça por intermédio da fé. Porém, povo de Deus, as Escrituras também nos ensinam a desenvolvermos esta salvação. As Escrituras também mostram e revelam pessoas que tomaram a decisão, a iniciativa de seguir Jesus. A exemplo de Tiago, de Pedro, de André. Tem um evento nas Escrituras em que eles estavam lançando as redes e também eles estavam consertando as redes. Aí a Bíblia diz e declara que tanto os que estavam lançando as redes quanto aqueles que estavam construindo as redes, quando Jesus os viu e os chamou, eles se levantaram e tomaram a iniciativa de seguir a Cristo. Jesus, quando aqui na terra, ele disse, olha, isso é declarado nas Escrituras, aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e deve me seguir. Porque é importante esta mentalidade. Isso porque alguém pode pegar o texto bíblico e dizer assim, Deus me escolheu antes da fundação do mundo. Sim, o Senhor escolheu a humanidade. Porém, é muito importante compreendermos que o aspecto da salvação também envolve forma de ação. Dá 2 exemplos. De chamar e de escolher. Uma empresa, ela pode chamar 100 pessoas para um processo seletivo. Mas isto não significa dizer que essa empresa ela vai contratar essas 100 pessoas. Elas podem selecionar estas pessoas. Algumas vão dizer assim, olha, eu fui convocado por tal empresa, me foi feita a proposta e eu não quero trabalhar nesta empresa. Pode acontecer isto. Eu estou ilustrando para que você, do outro lado, possa entender esse aspecto de salvação. Deus chamou a humanidade por completo. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. As Escrituras também relatam que a graça de Deus foi revelada a todos os homens. Quando em João 3,16 é declarado, um versículo áureo da Bíblia, porque Deus ama o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus sim, na eternidade, Ele resolveu escolher a humanidade, sim, para ter uma vida santa, irrepreensível perante Ele, sim. Isso foi propósito divino. Porém, Deus, Ele considera o aspecto da vontade humana também. Ou seja, Deus estava dizendo, olha, a salvação ela vai ser dada. Por isso que tem uma palavra
na Bíblia é chamado de graça, que é favor imerecido. Deus, na pessoa de Cristo, João declarou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 16, 3,16 não diz assim: olha, o Senhor veio somente para Israel, o Senhor somente veio para alguns. Não é assim que a Bíblia diz. A palavra mundo é uma referência à humanidade, às pessoas. A salvação é para todos. Havia uma mensagem de proclamação, de salvação com relação ao povo judeu, sim, mas também havia e houve tanto mensagens por meio dos profetas desde o Antigo Testamento, como também em toda a história bíblica, em boa parte da história bíblica do Antigo Testamento, Deus ele estabeleceu, ele colocou pessoas gentios para fazer parte do plano divino, também para dizer: olha, eu estou me revelando aqui no Antigo Testamento, estou estabelecendo a salvação, estou estruturando, mas eu estou colocando aqui o povo gentílico, pessoas, exemplo de Raabe, está lá mostrando, olha, Deus estava dizendo durante a história bíblica, dizendo assim: olha, eu não sou somente o Deus de Israel, eu sou o Deus de todos os povos. Esta é a ideia. A segunda bênção, de acordo com Efésios capítulo 1, versículo de número 5, é a ideia da predestinação, e algumas pessoas elas não compreendem esta verdade. A palavra predestinação está relacionado a Deus possibilitar um destino antes de algo, porque a palavra pré, é antes, destinou é de destinação. O Senhor está dizendo assim no versículo 4, olha, o Senhor escolheu a humanidade. Agora Deus escolheu a humanidade para qual propósito? Para ter uma vida santa e irrepreensível diante dele em amor, sim. E a predestinação? A predestinação já envolve o aspecto de adoção, que se dá somente na pessoa de Cristo Jesus, segundo o seu beneplácito, de acordo com a sua vontade. Olha que coisa linda. O apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, está trazendo este conhecimento, trazendo esta explicação, onde não somente o propósito da adoção, não existe processo adotivo se não for por meio de Cristo. Por isso ele declarou: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A Bíblia também diz que nós estamos na condição de cordeiros com Cristo. As Escrituras estabelecem aqueles que recebem a Jesus como Senhor da sua vida, na condição também de filho. Só que a luz bíblica, quando há uma referência à questão também da adoção, o versículo número 6 explica também o querer de Deus, o plano do Senhor, que é para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Evangelho, reino de Deus, proclamado aqui na terra. Muitas pessoas vão até a cruz, muitas pessoas... Vocês lembram dos eventos das Escrituras referentes à cruz? Simão carregou a cruz de Cristo, mas ele não tomou a iniciativa de continuar a caminhada, ele some, né? O Simão, ele recebe a cruz pelos soldados, ali representando o Estado, né? A gente não pode receber Jesus por meio do Estado, mas somente por meio de Cristo Jesus. Mas alguns ali que ali estavam perante a cruz, não estavam ali para receber a Jesus ou para crer em Jesus, embora alguns que ali estavam, eles tiveram a percepção de que Jesus realmente era o Filho de Deus. Mas alguns ali estavam por curiosidade. Quantas pessoas se aproximam de Jesus por uma questão de curiosidade, outros por uma questão de interesse. Quando o Senhor ele percorria aqui na terra, muitas pessoas o seguiam para ser curado. O cego, olha, eu quero enxergar. O paralítico, olha, eu quero andar. Hoje não é diferente. Muitas pessoas querem Cristo, um Cristo terreno, que Ele possibilite somente a prosperidade, a cura, a bênção.
onde o propósito maior de Deus para a humanidade é escolher, onde o plano maior do Senhor é trazer o aspecto da predestinação na forma prática de vivência, ou seja, alguém adentrar nesse plano de salvação, para que Deus seja glorificado na pessoa de Cristo Jesus, no que diz respeito à salvação da humanidade. A terceira bênção da salvação, de acordo com Efésios capítulo 1, versículos 3 até o 14, a terceira é acerca do que está declarado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Olha que coisa linda. Não existe salvação se não for por meio através do processo redentivo, pelo derramamento de sangue. Hebreus declara: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Lá em Pedro, 1 de Pedro, está declarado que também por meio da remissão, está lá, olha, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito e a aspersão do sangue do Senhor. João declara que no céu está o Pai, a Palavra e o Espírito, os três são um. Mas na terra está a água, o sangue e o Espírito, e os três concordam num. Não existe salvação se não for pela redenção do sangue ou pelo sangue de Jesus. Por que isto? Porque este evento, este ato glorioso, gerou para a humanidade remissão dos seus pecados, porque Deus resolveu ser gracioso segundo a sua riqueza. A Bíblia declara, olha, segundo a riqueza da sua graça, que Ele, Deus, o Senhor, derramou de forma grandiosa sobre a igreja, em toda sabedoria e prudência. A quarta bênção é que o Senhor abriu o nosso entendimento, abriu os nossos olhos, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Sabe por que você, por que eu, nós, todos aqueles que estão na condição de em Cristo Jesus, tomamos a iniciativa? Olha, eu creio na eternidade, acredito no reino de Deus. Quantos irmãos durante décadas serviram a Jesus, não visando o bem terreno, mas porque amaram o Senhor? Quantas pessoas passam horas lendo a Bíblia, dedicando a sua vida? Quantos irmãos abrem propósitos de oração, de jejum, por casas, por famílias? Comportamento de quem é salvo. Nós estamos aqui agora em nossa igreja, crendo, acreditando que muitas pessoas ouvirão esta mensagem. Estamos sendo edificados, abençoados, fortalecidos, sim, também, porque na medida que você lê Bíblia, ministra, prega, você também é edificado. Mas por que, pastor, o senhor está dizendo isto? É porque Deus abriu nosso entendimento. Hoje a gente consegue visualizar a obra de Deus, o reino dos céus, o ide de Jesus. Quero fazer a citação de um dos exemplos no que diz respeito a... Porque o desvendar, né, tem muito a ver com iluminação, abertura de olhos, compreensão, entendimento. Essa palavra ela pode ser aplicada em alguns níveis. Tem a ver muito com... É como se alguém tivesse cego sem enxergar e aí os seus olhos foram desvendados, foram abertos. Quando no Antigo Testamento, quem conhece somente o tabernáculo, a porta, representando Jesus, tem o altar do holocausto, a cruz, aí vem a pia de bronze, que representa a palavra de Deus, a limpeza, o novo nascimento. E quando se passa
após ali a pia de bronze, você entra no lugar santo. Porque tinha a tenda, né? E o lugar santíssimo. Eram duas cortinas que faziam essas divisões. A primeira cortina era que dava acesso à primeira parte, que era o lugar santo, e tinha o lugar santíssimo. Aí tinha a segunda cortina. Mas antes do lugar santíssimo tinha a primeira cortina, que quando se abria, estava lá o candelabro, os pães da proposição e o altar do incenso. E nesse local, ali, aquela parte do castiçal, né? Tinha lá a parte da iluminação, representando Jesus, ali os 7 Espíritos que estão declarados no profeta Isaías. Mas também, meus irmãos, aquele candelabro ali apontava para Jesus também, no sentido, ele sendo a luz do mundo. E ele declarou: eu sou a luz do mundo. Mas esse candelabro também, este castiçal, tem uma referência no Apocalipse. Em uma das igrejas, Jesus repreendendo, corrigindo, dizendo: olha, se aquela igreja não se arrependesse, não se posicionasse ali, né, na condição de arrependimento, o Senhor poderia vir e tirar a iluminação. Por que eu estou trazendo estas referências? Porque este castiçal, este candelabro, aponta para Jesus, sim, aponta para a revelação, sim, mas ela também aponta para a igreja. E a igreja, ela recebeu de Cristo, através do seu Espírito, esta abertura de olhos. Por que abertura de olhos? Porque era um mistério escondido, ninguém contemplava, ninguém conseguiria, não tinha capacidade de ver a figura de Cristo, a figura da igreja. E Deus, com todo o seu poder, com toda a sua glória, deu-nos a bênção, a oportunidade de contemplarmos este mistério que estava diretamente ligado à sua vontade. A dispensação dos tempos. Quando estuda um pouco sobre as dispensações, a gente percebe assim que Deus ele se movimentou e se movimenta e continuará se movimentando em toda a história da humanidade. Aí quem é um pouco assim, né, da linha, né, da teologia, a gente aprende sobre inocência, período patriarcal, governo humano, lei, graça, milênio. Deus ele se movimenta. O versículo de número 11, uma outra bênção, onde a Bíblia diz: nele digo, no qual fomos também feitos herança. Olha que coisa linda. Feito herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. É declarado em uma das cartas universais a Pedro, quando ele fala que ele faz uma comparação da herança do céu, que não murcha, que não perece, que não se contamina. Por que Pedro faz essa comparação? Porque ele lembrou da promessa da terra que mandava leite e mel. Mesmo Deus dando ao povo esta terra sob promessa, essa terra se contaminou, essa terra pereceu. Aí Pedro estava dizendo: olha, esta nova herança que Deus está dando para vocês agora, não é herança de Israel, não é herança da terra terrena, não é herança do céu. E Pedro explica assim, olha, que não somente a herança está guardada, mas também os seus herdeiros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Esse feitos herança aqui, senhoras e senhores, não é uma herança terrena, mas uma herança celestial. O versículo de número 14, o versículo 13, fala sobre
e narra, né, e traz para nós uma outra bênção que está dentro do maravilhoso propósito da salvação, que é de sermos selados com o Espírito Santo da promessa, onde a Bíblia diz, no versículo 13, em quem também vós, depois de que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. Olha que coisa linda. Primeiro alguém, ele ouve a palavra da verdade, depois de ter ouvido, depois dela ter crido, olha que coisa linda, essa pessoa, ela recebe o selo do Espírito, o Espírito onde? Da promessa, o qual, porque o selado aqui é a marca. Paulo, quando escreveu a igreja de Éfeso, ele estava lembrando dos comerciantes que comercializavam madeiras. Vou aqui fazer o contexto nosso, né? Eram como se fossem empresários das madeiras, que eram levadas pelos navios. Então, o que é que esses homens faziam? Eles marcavam as madeiras ali, olha, para que elas não se misturassem e eles não tomassem prejuízo. Aí Paulo estava assim dizendo, olha, assim como os donos, os proprietários das madeiras recebem a marcação, vocês também, igreja, você que é povo de Deus, povo do Senhor, você também recebe a marcação do Espírito Santo. Você tem essa marca. O selo tem a ver com marca. E o penhor, no versículo 14, o penhor já é a garantia de que Jesus vai voltar, o qual é o penhor da vossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Encerro esta mensagem dizendo, para você que está aí do outro lado, você que está ouvindo, entenda você ouvindo esta mensagem como uma sinalização de Deus em querer lhe inserir no maravilhoso propósito da salvação. Deus abençoe grandemente a sua vida, que o Senhor esteja te abençoando poderosamente. Forte abraço, fica com Deus.